Olá, eu sou a Neide, estou aqui novamente para conversar com vocês sobre psicanálise. Mas antes de mais nada, eu vim contar uma novidade. Nós estamos lançando um canal no YouTube para falar de psicanálise e também de literatura. Então, em breve eu vou passar aí o link para vocês, onde vocês vão poder encontrar alguns vídeos, esses que vocês talvez já conhecem, outros novos, e à medida que isso vai acontecendo, vocês possam estar inteirados das novidades. E a princípio de tudo, também gostaria de contar para vocês que eu atualizei o nome da minha página no Facebook, onde eu falo sobre psicanálise. Antes ela se chamava Psicoterapia Analítica, mas hoje ela se chama Psicanálise Atual. Por quê? Porque a gente precisa acompanhar as novas demandas, a atualidade. E por isso tudo que nós estamos entrando nessa era da tecnologia de uma forma a acompanhar esse desenvolvimento cultural do nosso tempo. Muitas vezes a gente se assusta com as mudanças que vivemos, né? E às vezes eu começo a pensar, especialmente das pessoas, como, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe tem 86 anos e ela viveu numa época onde não existiam, ou aliás existiam, mas não na comunidade dela, carros, por exemplo. Os carros ainda eram coisas tecnológicas de outra região, né? Então, no interior onde ela vivia, não havia carros, eram carroças, eram cavalos, bicicletas, mas o carro era uma novidade. E hoje, você pense, uma pessoa de 80 ou mais anos, o quanto evolutivamente, no tempo da existência dela, ela viveu. E isso também quer dizer de psicanálise, porque acompanhar todo esse movimento, toda essa mudança, requer uma capacidade interna muito importante, porque tudo que é novo nos assusta, né? Então, a princípio, a gente tende a rejeitar o novo ou a evitá-lo por máximo tempo possível. Mas, quando o novo chega, a gente precisa perceber ele como sendo da realidade. E isso diz das tecnologias. Por exemplo, pessoas que vivem hoje ainda com uma certa idade acompanharam esse desenvolvimento dos veículos, da luz elétrica, do telefone. Aí veio a internet, veio o telefone celular, a televisão. A televisão hoje já não funciona mais com uma antena lá fora, ela depende da internet. Então hoje olhar para tudo tecnológico está quase que voltado para o céu, né? E por que para o céu? Porque lá estão as antenas que fazem com que nos conectemos aqui nesse nosso espaço. Então é preciso também encarar esse nosso tempo hoje nessa área tecnológica, nesse tempo tecnológico. E por isso que precisamos também atualizar o modo como atendemos e ouvimos as pessoas. E sem estarmos engajados nessa realidade, será que quem está na realidade é aquele que nega a realidade ou aquele que tenta acompanhar, né? Logicamente que, por exemplo, o lançamento de um telefone celular hoje, você tem hoje um lançamento, daqui a alguns meses já lançam outro ou menos tempo ainda. Então isso é um boom tecnológico muito grande e acompanhar tudo isso também requer uma certa cautela, né? E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque também a psicanálise precisa se atualizar. E ela vem se atualizando muito ao longo desses últimos anos, especialmente a partir da década de 50. Então agora nós temos acesso a analistas, por exemplo, a psicanalistas que antes nós nem ouviríamos falar. E por quê? Por causa das mídias sociais, por causa dessa tecnologia. Inclusive os canais do YouTube, do Facebook, Instagram hoje em dia, né? TikTok, enfim, todas essas mídias sociais que nos unem e nos conectam e que também nos trazem saber. E esse saber
é que eu gostaria de colocar para vocês também, para vocês atualizarem talvez o modo de perceberem um tratamento psicanalítico que a gente tem como algo, às vezes, como aquele analista que senta lá com um óculos grandão, que não fala nada, que só diz né? Isso a gente vê nos filmes, mas isso tudo é uma deturpação. Por quê? Hoje um psicanalista atualizado, ele precisa entender muito mais do que só as ferramentas da psicanálise. Por quê? Nós temos esse boom tecnológico e como a própria ciência vem agregando novas informações, a psicanálise precisa acolher essas informações para evoluir no seu modo de tratar as pessoas. E é isso que eu vou colocar aqui nos vídeos para vocês. Nós vamos falar de neurociências, nós vamos falar de técnicas de ação para o consciente, porque basicamente a psicanálise é um tratamento para o inconsciente, mas a partir de tornarmos esse inconsciente consciente, o nosso sentir, os nossos porquês, para o nosso saber, compreender, nós temos que ter ações racionais. E isso também é uma atualização dentro da psicanálise. Então, eu quero trazer tudo isso para vocês compreenderem que hoje psicanálise não é um tratamento sisudo, carrancudo e tão sério. Não, muito pelo contrário. Ele traz afetividade, acolhimento, compreensão e muita responsabilidade, além de tudo aquilo que nós já conhecemos há mais de um século nas suas teorias. Então,